Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Vamos corrigir os exercícios do capítulo 2, Origem e Dispersão dos Seres Humanos. Espero que vocês tenham lido e feito as atividades. Tem uma pequena observação, as respostas estão escritas com a cor azul. Observe bem isso. Primeira questão, os australopithecus, as diferentes espécies do gênero Homo que se diferenciavam, entre outros pela altura, pelo volume do cérebro, pelo modo de vida que levavam. Anote em seu caderno a qual espécie está relacionada a cada uma destas afirmativas. A. Povoou diferentes regiões do planeta e foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver. Resposta: Homo sapiens. Somos nós. O único que sobreviveu. Homo erectus acabou, Rudolfense, Ergaster, Heidelbergense, Neandertal. Só sobrou o Homo sapiens, que significa o homem que sabe. B. Viveu por volta de 3,2 milhões de anos e já se apresentava algumas características humanas, como uma postura ereta. Resposta: o Australopithecus afarense. É só lembrar de Lucy e de Didica, que era a filha de Lucy, que colocaram. Lembram do Donald Johansson que eu expliquei para vocês? Não chegava a ser o gênero Homo, mas também não estava tão próximo do chimpanzé. C. Habitava a Europa e a Ásia Ocidental e chegou a conviver com o ser humano moderno. É o resposta Homo neanderthalense, o Homo de Neandertal. Recordam-se Neandertal porque foi descoberto no Vale de Neander, onde fica atualmente a Alemanha, em 1854 ou 3. Ele foi extinto por volta de 20 mil anos. Por volta de 20 mil anos atrás. O último lugar que eles viveram foi lá para o Estreito de Gibraltar, no sul da Espanha. Eles se extinguiram, foram os únicos que conviveram com os sapiens. D. Era um bom caçador, deixou marcas da sua existência na Europa e na Ásia, ao que tudo indica foi o primeiro hominídeo a usar e conservar o fogo. Resposta: o Homo erectus, que é o homem que fica em pé. Esse já é mais antigo que o Sapiens de Neandertal. Ele foi um sucesso internacional, porque ele surgiu na África e migrou para outros continentes. Alimentava-se de carne de vegetais e representa a mais antiga espécie do gênero Homo, da qual foram encontrados restos ósseos. É o Homo habilis, resposta. Habilis vem de habilidade, é como se fosse um pai do Erectus, um pouquinho mais distante. E o avô do Sapiens e do Neanderthalense. Próxima questão, monte em seu caderno um quadro conforme o modelo a seguir, completando-os com as afirmativas e relacionam a cada sítio arqueológico. A. Objetos encontrados no local formam considerado por muito tempo os mais antigos já descobertos no continente americano. Quanto a isso, tem algumas questões, mas a resposta a gente coloca Clovis. É o povo de Clovis por conta das pontas que eles tinham, a ponta de Clovis. As descobertas feitas no local fortalecem a hipótese que a ocupação da América do Sul pode ter sido anterior à descoberta do norte. Monte Verde, no Chile, é a resposta. É um sítio que fica em Puerto Novo, escavado por Thomas Gilloway, um arqueólogo americano. C. Permitiu aos cientistas levantar a hipótese que o grupo mongolóide não foi o único a povoar o continente americano. Lagoa Santa é a resposta. Lembra de Luzia, que eu expliquei para vocês, e de Zuzu, aqui na Toca dos Coqueiros? São os dois que eles têm morfologia africana. Então há uma possibilidade que eles possam ter entrado antes do que o povo mongolóide pelo Estreito de Bering, ou vindo navegando pelo Atlântico ou pelo Oceano Pacífico. Os vestígios arqueológicos encontrados nesse sítio datam de 13.500 anos antes de Cristo. Monte Verde, no Chile, que é esse sítio que eu falei. Mas na Serra da Capivara tem muitos mais antigos, tem datações muito mais antigas. 3. O que são os mitos fundadores e qual sua importância? Resposta: são narrativas que buscam explicar a origem do mundo e dos seres humanos para determinada sociedade. Elas são importantes principalmente porque informam um modo de pensar e conceber o mundo de determinada sociedade. O que acontece, pessoal? Toda sociedade tem a sua cosmogonia e escatologia, o começo e o fim. Dentro da nossa perspectiva cristã, o Gênesis é o nosso livro de surgimento da nossa humanidade, dos seres humanos. Deus vai lá, faz o mundo em 6 dias, descansa no 7º. A gente coloca os primeiros seres humanos criados, vai ser Lilith e Adão. Depois Lilith briga com Adão, cria Eva da costela de Adão. E assim sucessivamente. Toda sociedade tem isso. O princípio, o meio e como vai acabar. Como vai acabar a nossa sociedade? Só lembrar da novela da Record, Apocalipse. 4. Com base na teoria elaborada por Charles Darwin, Alfred Wallace,
para explicar a evolução das espécies. Responde em seu caderno: por que os Homo sapiens conseguiu sobreviver na Terra enquanto as demais espécies do gênero Homo desapareceram? Resposta: a espécie Homo sapiens tinha características físicas que lhe permitiram uma melhor adaptação às mudanças das condições ambientais. B. É possível afirmar que daqui a milhares de anos a espécie humana terá as mesmas características biológicas de hoje? Por quê? Não. Resposta: não. Toda espécie apresenta grande variedade entre indivíduos e como o ser humano é diferente. Isso significa que continuamente nascem grupos de indivíduos que apresentam variações em relação à maioria das espécies. Em uma situação que determinadas características diferenciadas possibilitem-se viver mais tempo, eles terão mais chances de gerar descendentes que vão herdar as mesmas características. Esse grupo de indivíduos, ao longo do ano, tenderia a ser predominante e poderia até configurar uma nova espécie. Isso aí, por base, é para ele tentar explicar a questão da seleção natural. O que é a seleção natural? Segundo Darwin, é tipo os mais aptos, eles tendem a sobreviver, mais aptos ao ambiente, às condições, eles tendem a sobreviver. Isso a gente observa, por exemplo, no caso das mariposas durante a Revolução Industrial. Anteriormente, as mariposas com coloração mais escura, elas não sobreviviam. Com o advento da poluição, da sujeira, elas começaram a se camuflar, aproveitando disso, enquanto as brancas começaram a ser predadas. Houve uma mudança ambiental que permitiu elas tivessem uma vantagem. A girafa é um outro exemplo. O que a girafa é? É uma espécie com pescoço alongado. Mas por que ela tem esse pescoço alongado? Se a gente fosse olhar Darwin, Wallace, ia dizer para poder comer lá no alto das árvores, por conta de uma aridez que tinha. Então, provavelmente, hipoteticamente, aqueles que não tinham um pescoço tão alongado, não alcançaram, eles morreram de fome. Provavelmente sofreram, morreram de fome. Quinta, analise o mapa da página 30 e faça o que se pede no caderno. Vamos lá, pessoal. Olharam o mapa direitinho? O que vocês acharam? Identifique as possíveis regiões da chegada dos seres humanos na América: o Estreito de Bering e o Oceano Pacífico. Descreva os dois percursos feitos pelos seres humanos até a chegada de cada uma dessas regiões. Primeiro, pelo Estreito de Bering, os seres humanos teriam saído do continente africano, passando pela Europa e Ásia até chegar ao Estreito de Bering, penetrando no continente americano pelo Oceano Pacífico por via marítima. Pelo Oceano Pacífico. Enquanto, pelo Oceano Pacífico, eles teriam saído do continente africano, passando por regiões como da atuais Filipinas, Nova Guiné, Ilhas Polinésia, navegando. Eles entraram terrestre, outros eles entraram navegando. Em sua opinião, C, uma possibilidade do percurso exclui ou é possível ter havido duas rotas? Resposta: para vocês estudantes, é esperado que comentem uma possibilidade que uma não exclui a outra, que é possível sim, que os percursos tenham mais existido. Na verdade, um pesquisador francês chamado Paul Rivet, um etnólogo da primeira metade do século XX, ele fala da teoria das vagas populacionais. Para ele, existiu várias migrações, não foi só uma. Talvez possa ter sido até por outras regiões, como eu expliquei para vocês. Isso é para vocês comentarem entre vocês, mas uma não exclui a outra. Mas a mais aceita é a migração via Estreito de Bering. Sexta e última, pessoal. O carbono 14 é um dos métodos usados para descobrir a idade dos vestígios encontrados nas escavações arqueológicas. Faça uma pesquisa na internet para descobrir como é feito. Na verdade, quem vai inventar isso vai ser um engenheiro químico chamado Frank Willard Lieb, na década de 40. Ele vai conseguir mensurar a idade de vestígios orgânicos a partir pela contagem do carbono 14. O carbono existe o 12, o 13 e o 14. O carbono que a gente conhece atualmente é o carbono 12. Ele é a grande maioria. Aí depois vem o carbono 13 e uma pequena minoria é o carbono 14. Então, o carbono 14 é um dos métodos usados para descobrir a idade de materiais de origem biológica encontrado nas escavações. Todos os seres vivos, animais e plantas têm sua constituição certa quantidade de carbono radioativo. Quando eles morrem, o carbono vai diminuindo a um ritmo constante, com o passar dos anos. Essa diminuição é medida em laboratório para fornecer a idade de plantas e animais de até 70 mil anos de idade. É mais ou menos assim, a cada 5.600 anos, perde metade desse carbono 14, chama de meia-vida, que é a metade da vida dela. E assim sucessivamente. A partir da análise química é possível mensurar essa idade. A gente observa muito para datar fogueira, datar osso. Só não serve para datar substâncias inorgânicas, como rochas. Não dá.
por rocha já data por termoluminescência. Então, espero que vocês tenham lido o capítulo, façam os exercícios, qualquer dúvida é só entrar em contato.